Então, a palavra de hoje, e antes de eu entrar com a palavra de hoje, deixe-me só dar uma explicação para a igreja. Durante o mês de fevereiro, nós vamos estudar aqui na igreja, nos cultos de domingo e quinta, sobre Mateus capítulo 24. Como os irmãos sabem, todos os anos eu leio a Bíblia uma vez por ano, e dia 1º de janeiro já comecei minha leitura. Hoje já terminei o livro de Mateus, e hoje de manhã, enquanto eu lia o Evangelho de Mateus, o Senhor falou muito forte ao meu coração para ministrar para a igreja durante o mês de fevereiro, especificamente só sobre Mateus capítulo 24. O que trata Mateus capítulo 24, pastor Jairzinho? Mateus capítulo 24 é o capítulo escatológico, que fala sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus e o final dos tempos. Então vamos trabalhar todo Mateus capítulo 24 durante o mês de fevereiro, certo? Ok, então vamos lá, Felipe, por favor, pode colocar o tema da palavra de hoje, que é o tema do ano para a família Palavra da Fé. Repitam todos comigo, diga assim, diga 2026, viveremos o extraordinário de Deus. Mais uma vez, 2026, viveremos o extraordinário de Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Essa é a palavra profética para todos nós para o ano 2026. Nós vamos viver o ano do extraordinário de Deus. Está preparado para isso? Você crê que você vai viver um ano extraordinário? Quantos podem dizer amém? Eu estou com grandes expectativas e já movendo o meu coração para dar alguns passos de fé, porque também nada acontece sem que a gente se mova em fé. Abra comigo o Salmo 139, versículo 13 e versículo 14 do Salmo 139. O salmista Davi, ele diz assim nesse salmo aqui: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste, como diz sua tradução? De que modo? Assombroso, admirável, que mais? Diz de modo especial e admirável. E outras traduções dizem também que ele nos fez de modo extraordinário. Repitam comigo, diga: Deus me fez de modo especial e extraordinário. Você crê assim? Deus lhe fez de modo especial e extraordinário. Isso não é só a parte física que envolve a sua beleza. Não é só a parte do seu corpo que envolve o seu porte físico. Isso não é somente a parte da sua mente que envolve o seu intelecto. Isso é a parte que envolve todo o seu ser. Toda a parte do seu espírito, toda a parte da sua alma e do seu corpo, Deus lhe fez de modo extraordinário. Por isso, nós cremos que o plano de Deus para vivermos de modo extraordinário já começa desde a nossa, irmãos? Concepção. Amém? Desde a nossa concepção já começa esse plano de Deus, olhando para nós como um ser extraordinário.
Fale para a pessoa que está ao seu lado, diga, você é uma pessoa, diga, extraordinária. Amém? Quando alguém diz isso para você, você olha para você mesmo e pensa o que a seu respeito? Você diz, é verdade? Ou você diz, é mesmo, é? Ou você diz, misericórdia? Você acredita que você é essa pessoa extraordinária? Porque, irmãos, esse extraordinário, assim como Deus nos fez, Ele já colocou em nosso DNA essa capacidade para vivermos, irmãos, o quê? Uma vida extraordinária. Ele colocou em nosso DNA essa capacidade. E você precisa acreditar de todo o seu coração que esta é a vontade e o plano de Deus para você. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nós precisamos crer absolutamente na verdade da palavra de Deus. Eu já disse para os irmãos que eu acreditei por muito tempo em uma simpatia do interior. Olha, eu acreditei numa simpatia. E isso me fez olhar para a minha pessoa de uma maneira diferente. Imagine se eu conhecesse a Bíblia, se eu ouvisse o que a Bíblia diz a meu respeito naquela época. Por quê? Porque quando eu nasci, e logo garotinho, eu era um garoto muito gordinho. E como um garoto muito gordinho, eu tinha 2 furinhos, que toda criança gordinha tem aqui nas costas. 2 bolinhas aqui. E sabe o que as pessoas diziam no interior, que quem tinha isso ia ser? Ia ser uma pessoa rica. Ah, esse menino vai ser rico. Por quê? Ah, porque ele tem essas 2 bolinhas nas costas. Eu botei aquilo na cabeça e acreditei. E na minha época, como criança, nós tínhamos, na época, dinheiro de cigarro. A gente pegava as carteiras de cigarro e fazia dinheiro. Pegava as carteiras do cigarro, quem fazia isso? Eliane era de Pacaio. Não valia muito não, aquele maço de Pacaio, não, de fumo, né? De Arapiraca. Mas eram as carteiras de Calton, de Hollywood, Marlboro, né? Então a gente pegava essas carteiras ali, vazia, saía procurando na rua, e cada carteira tinha um valor, Continental, cada uma tinha um valor. E a gente brincava com as crianças. E eu fazia o quê? Eu catava carteira exaustivamente, tudo quanto era festa, para poder ficar cheio. E eu, cheio do dinheiro de cigarro, me sentia o quê? Rico. Uma criança o quê? Rica. Porque eu acreditei, irmãos, em algo que não é o que a Bíblia diz. Imagine ao descobrirmos na palavra de Deus aquilo que a Bíblia diz. Que Deus nos fez de modo extraordinário e por isso em nosso DNA está a capacidade de vivermos uma vida extraordinária. Agora, claro, como nós sempre ensinamos aqui na igreja, na nossa vida cristã, nada acontece aleatoriamente. Nada acontece. Não é porque Deus intenciona algo para você, não é porque Deus tem um plano com você, não é porque Deus planejou para ser assim, que automaticamente vai ser assim. Não vai ser. Existe a sua parte, em algum momento da sua vida ou na sua vida, que você desenvolva a sua fé e medidas de fé no decorrer da sua caminhada cristã vai ser exigido de você para que você tome posicionamentos de fé. Amém? Diga assim comigo, diga, eu sou uma pessoa extraordinária, diga, mas nem tudo, diga, vai acontecer automaticamente. Claro que não. Precisamos de quê, irmãos? De fé. Mas agora veja só, algumas pessoas do mundo que não conhecem a palavra, em alguns aspectos da vida delas, elas levam uma vida extraordinária. Por quê?
Algumas pessoas do mundo levam uma vida extraordinária, porque elas acreditam em parte daquilo que a Bíblia diz, ainda que elas nem tenham conhecimento que aquilo que ela está se apegando tem base o quê? Tem base bíblica. Elas apenas estão tocando a vida como a vida foi o quê? Foi fazer com que elas vivessem. Agora, irmãos, imagine o poder que nós temos ao fazermos uso do poder que existe na palavra de Deus. Diga, eu vou viver uma vida extraordinária. Deus tem para nós uma realidade, irmãos, que os nossos olhos espirituais precisam enxergar. E se você enxerga a realidade de quem você é em Deus, isso muda muito a maneira como você pauta a sua vida. Veja comigo Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu sei de qual esse versículo, mas eu quero que você o leia, por favor. Sandra, dê uma olhadinha no Ministério Infantil, vê se está tudo ok. Eu estou vendo algumas mães transitando. Vê lá, por favor. Efésios 1, capítulo 3. Aliás, Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos encontraram? Diz bem assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o que, irmãos? Irmãos? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repita comigo, diga, em Cristo Jesus eu sou abençoado. Mais uma vez, em Cristo Jesus eu sou completo. Amém? Em Cristo Jesus nós somos abençoados, nós somos completos, nós somos supridos, nós somos sarados, nós somos prósperos. Isso é tudo que nós somos em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. O que precisamos ter? Precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados e entendermos que essa é a realidade de Deus para nós. Se essa é a realidade de Deus para nós, isso é o que, irmãos? Algo extraordinário. E se isso é algo extraordinário, eu posso crer que eu vou viver um padrão de vida, que, irmãos? Extraordinário. Quantos podem dizer amém? Então você não pode aceitar nada menos do que isso. Quantos podem dizer amém? Você não pode aceitar um plano B. Você não pode aceitar um plano C. Você tem que viver dentro da realidade daquilo de quem você é em Deus. Amém? E eu quero dizer para você algo mais. Não importa como tem sido a sua vida até aqui. Irmãos, não importa não. Não importa como tem sido a sua vida até aqui. Não importa os anos que você tem passado na sua vida. Não importa se ao longo dos anos as coisas para você têm sido coisas boas ou ruins. Se você tem vivido bons tempos ou tempos ruins, o que importa é o que você vai viver de hoje por diante. Quantos podem dizer amém? Diga, e eu vou viver, debaixo dessa palavra profética, um ano extraordinário. Essa palavra, ela vai ser um farol para a sua vida. Ela vai dissipar toda a escuridão em redor de você. E quando a palavra de Deus chega, irmãos, não importa o cenário que esteja do outro lado, não importa. Quando a palavra de Deus é proclamada com fé, não importa o cenário. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e como, irmãos? E vazia. Trevas cobriam esse abismo. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Olha que cenário. Um cenário de quê? De escuridão, trevas, abismo, e nada estava o quê? Acontecendo. Até que a palavra de Deus chegou. E quando a palavra de Deus chegou, foi apenas Deus fazendo o que, irmãos? Dizendo. E tudo aquilo que Deus disse foi o que, irmãos? Se materializando. Deus disse o que, irmãos? Haja luz. E o que houve, irmãos? Luz.
Deus disse, haja dia. E o que houve, irmãos? Dia. Haja firmamento. O que aconteceu, irmãos? O firmamento chegou. Irmãos, da onde veio a luz? Da onde veio o dia? Da onde veio o firmamento? Da onde veio a terra? Da onde vieram os animais? Da onde vieram os seres? Da onde vieram as estrelas? Da onde veio o sol? Da onde veio a lua? Da onde essas coisas vieram? Se naturalmente falando, não existia o que, irmãos? Nada. Tudo veio de quem, irmãos? De Deus. Tudo já estava em quem? Em Deus. E quando Deus falou, tudo isso começou o que, irmãos? A se materializar. E eu quero que você creia da mesma forma que assim vai ser na sua vida. Você vai viver um ano extraordinário e não importa o cenário que você está vivendo, quando você começar a proclamar essa palavra profética, ela vai ser um farol para você. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Eu lembro que no ano de 2023 para 2024, o Senhor falou conosco que a palavra que nós viveríamos em 2024 seria o ano da bondade do Senhor. E nesse ano de 2024, muitas coisas aconteceram aqui na igreja. E uma irmã que fazia parte aqui da igreja, ela fez um consórcio para comprar um veículo. E quando ela fez o consórcio para comprar um veículo, ela não tinha dinheiro nenhum para dar lance, ela só teve dinheiro para poder pagar a entrada e colocar no projeto para poder, mais adiante, ser contemplado e comprar o seu carro. Mas quando nós liberamos, ela fez em dezembro, quando liberamos a palavra que em janeiro seria o ano da bondade de Deus para 2024, ela agarrou essa palavra. Ela disse bem assim, eu vou ser contemplado na primeira assembleia. Eu disse, é conforme a sua fé. Não foi o que eu lhe vendi um projeto. Eu não lhe vendi essa perspectiva de ser, aliás, você não comprou algo com esse plano para você ser contemplado de imediato. Então, acredite, não é? E aí, então, ela ficou nessa. Quando chegou o dia da assembleia, ela estava determinada mesmo. Eu vou ser contemplada hoje, vou ser contemplada hoje. E a assembleia acontece online, e ela assistiu pelo YouTube. E na hora que saiu o resultado, não foi o dela. Não foi o dela. Mas ela chorou, que parecia uma criança. E o marido disse para ela bem assim, mas quem lhe prometeu que seria agora? Ninguém lhe prometeu. É coisa da sua cabeça. Você que botou isso na sua cabeça. Não, mas o pastor declarou que vai ser o ano da bondade. Eu estava crendo que seria agora. Ele disse, mas tem o ano todo ainda para você experimentar isso. Confie em Deus. Tá bem. A assembleia foi quase meio-dia. Quando foi 5:30 da tarde, ela recebeu um comunicado do consórcio, sendo chamada, dizendo que ela foi contemplada. Ela disse, é mentira, é golpe, não. Eu assisti à assembleia e eu não fui contemplada, não. Foi outra carta. Ele disse bem assim, o número que foi contemplado não pagou. Não estava pago a carta deles. Como não estava pago, foi chamado o próximo número, e o próximo foi o seu. E ela comprou o carro dela com o marido dela. O que ela fez? Ela chamou o que, irmãos? A existência. Olha só, não era a minha fé. Mas o que mais importava, era a minha ou a dela? A dela. Por isso que eu digo que para você viver o extraordinário, de alguma forma, alguma medida de fé vai ser requerida de você. Amém? Então, quando acontecer alguma situação na sua vida, e o diabo vier então perturbar você, você vai dizer para ele assim, eu vou viver esse ano um ano extraordinário. Não importa o que aconteça, eu vou viver um ano extraordinário. Se o diabo tocar em sua saúde, você vai dizer assim, eu vou viver um ano extraordinário em minha saúde. Eu vou ter uma saúde como eu nunca tive. Esse ano vai ser um ano maravilhoso para a minha vida, para a minha saúde. Se o diabo tentar tocar em suas finanças, você vai dizer, eu vou viver um ano extraordinário na minha vida financeira. Eu vou pagar todas as dívidas. Eu vou pagar
todas as minhas contas. Eu vou chegar a dezembro de 2026 sem nenhuma dívida, sem nenhuma conta pendente. Quantos podem dizer amém? Eu vou chegar, vai ser um ano extraordinário. Amém? E você pode começar a projetar. Então, se o diabo está tocar em alguma área na sua vida, você vai contrapor essa ação dele, liberando uma palavra. Agora, para isso, a primeira coisa que você tem que fazer, urgentemente, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a mentalidade. É preciso, é necessário remover toda forma equivocada de ver a vida. Toda forma errada. Os pensamentos errados que você tem a respeito de si mesmo e de situações à sua volta. É preciso renovar a mente. E eu posso dizer para você que a maioria do da grande pedra de tropeço na vida dos irmãos, para não entrarem naquilo que Deus tem para eles, é exatamente a mentalidade. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que se não renovarmos a nossa mente, não seremos capazes de fazermos o que, irmãos? De experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, para experimentarmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. De um lado, Deus diz assim para você: você vai viver uma vida extraordinária, mas um revérber deve bater na sua mente, tipo assim: como? Na minha vida, eu vou viver uma vida extraordinária esse ano, logo esse ano, que já começou assim, com algumas coisas acontecendo na minha vida, logo esse ano, sim, você vai viver uma vida extraordinária. Agora você precisa renovar a sua mente. Você precisa ver a si mesmo a partir da perspectiva de quem, irmãos? De Deus. Eu pergunto para vocês, Deus, ele é perito em transformar pessoas e circunstâncias, sim ou não? Eu não vou ler sobre esses três personagens, eu quero apenas citá-los: Abraão, José e Davi. Esses três personagens tiveram uma vida, irmãos, inicialmente tudo fácil, tudo bom, tudo bonito, foi assim? Começou assim a vida deles? Nenhum deles tiveram dificuldades? Ou todos tiveram? Tiveram. Abraão foi aquele homem que teve que romper com toda uma circunstância familiar em sua volta. Abraão vinha de um contexto familiar de pessoas acomodadas. O pai de Abraão era acomodado, o avô de Abraão era acomodado, os tios de Abraão eram acomodados, inclusive alguns morreram até prematuramente. E Abraão veio de um contexto familiar, irmãos, muito ruim. Era muito ruim o contexto familiar de Abraão. Se Abraão permanecesse aonde ele estava, a vida dele não seria jamais a vida que Deus tornou para que ele se tornasse, para que ele fosse, aliás, para não ser redundante. Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, disse o que, irmãos? Saia da onde? Saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vá para onde? E vá para um lugar que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, o engrandecerei. Se tu o que, irmãos? Uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por meio de você eu tornarei próspero todas as nações da terra. Olha o que Deus estava apontando para Abraão. Dizendo assim: você vai sair dessa condição de família. Essa família onde você está vivendo,
Esse ambiente aonde você está vivendo vai destruir você. Porque a mesma impressão, o pai de Abraão, chamado Terá, ele recebeu para ele também, que ele deveria se mover para Canaã. Mas quando ele chegou em Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que ali ele se acomodou. Terá se acomodou, ficou por ali mesmo e ali ele morreu. Então agora Deus fala com Abraão: Abraão, sai desse lugar, porque se você não sair, você vai se acomodar. E se você se acomodar, você vai morrer nesta condição. E sabe o que acontece? Porque as pessoas, às vezes, elas não mudam de vida, elas não experimentam o extraordinário de Deus para a vida delas, porque elas acabam se acomodando. Elas acabam se acomodando dentro das caixinhas que a vida impõe para elas. Elas acabam aceitando: ah, mas na sua família é assim, mas vai ser assim na sua casa, é assim mesmo, os seus parentes viveram assim, você também vai viver assim, a sua vida vai ser assim, e a gente acaba absorvendo aquilo que essas pessoas, que a nossa parentela vai dizendo, vai apontando, e vamos entrando em uma caixinha. E às vezes nós temos medo de romper com essa caixinha, nós temos medo de sair dessa zona, nós temos medo de darmos passos de fé. Se Abraão ficasse preso ao medo, ele não viveria o extraordinário de Deus. E eu pergunto para vocês, resumindo a história, como Abraão morreu? Com uma vida medíocre, como seu pai? Com uma vida paralisada como seu avô? Ou ele morreu como um grande homem de Deus, se tornando o maior patriarca do povo hebreu, a maior referência ainda hoje mundial para quem? Para os judeus. Vocês sabiam que os judeus consideram muito mais Abraão do que Davi? Abraão, para eles é o que, irmãos? É o pai da fé. É Abraão. O Abraão. Abraão. Então, olha a vida que Abraão teve. Diga comigo, extraordinária. Como foi com José? Como foi com José? Garoto. A mesma situação. Os irmãos com ciúme. A parentela perturbando. Ninguém acreditava nos sonhos dele. Ninguém acreditava no que Deus estava mostrando para quê, irmãos? Para ele. Era para os irmãos de José fazer o quê, irmãos? Louvado seja Deus, que Deus levantou em nosso meio, em nossa família, alguém que vai mais longe. Mas sabe o que eles queriam? Tipo assim, aqui ninguém prospera. Ou prospera todo mundo, ou morre o quê? Todo mundo. Vocês sabiam que se você pegar uma corda de caranguejo, se você pegar uma corda de caranguejo e colocar essa corda de caranguejo dentro de um balde, dificilmente, e todos soltos, dificilmente um caranguejo vai escapar. Sabe por quê? Quando um está subindo, o outro vai lá e pega na pata. Um está subindo, o outro vai lá e puxa. Aí um está subindo, o outro vai lá e puxa. E assim fica, um puxando o outro, um puxando o outro. Você sabia que tem parentela que é assim? Tem parentela que não quer que você cresça, que não quer que você prospere, que não quer que você avance. Quando você começa a avançar, ele quer puxar suas pernas para baixo. Eles querem falar ciúmes e inveja e começar a falar mal de você, criticar você, das suas posições, das suas escolhas. José vivia isso, irmãos. Ninguém acreditava. Agora, o pior não era só não acreditar. Eles poderiam muito bem dizer bem assim: tá bom, desgraçado. Vamos ver o que é que vai ser desses sonhos. Não é verdade? Eles poderiam fazer isso. Mas eles foram piores, irmãos. Eles intentaram tirar a vida de quem, irmãos? De José. Não conseguiram. Venderam. E aí, quando eles pensavam que estavam causando mal, Deus estava transformando a maldição em bênção. E assim é para quem tem uma promessa de viver algo extraordinário.
Tudo que fizerem contra você vai se transformar em bênção. Tudo que levantarem contra você vai se transformar em bênção. Guilherme, venha para o teclado. Há uma liberação em cima dessa palavra agora. Cubra sua cabeça. Há muitas situações aqui de pessoas que viveram recentemente, adversidades que se levantaram contra você. De coisas ruins que foram colocadas no seu caminho e contra você. Mas nesse instante eu tenho essa liberação dos céus para dizer para você que Deus vai transformar essa maldição em bênção. Porque você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Aonde tentarem colocar você, seja na escuridão, seja no esconderijo, aonde tentarem apagar o seu brilho, aonde tentaram colocar você, Deus vai fazer com que toda maldição se transforme em bênção. Seja para lhe proteger, seja para lhe guardar, ou seja para apenas preparar você para aquilo que Ele tem com você mais adiante. Assim será na sua vida. Não permita que ninguém machuque o seu coração. Não permita que nada desça ao seu coração. Guarde o seu coração como um bom depósito, que só reguarda coisas boas e de valor. Você vai viver algo extraordinário. Essa é a palavra para você especificamente. Deus vai transformar maldição em bênção. Quantos podem dizer amém? E sabe o que aconteceu com José, irmãos? José viveu o extraordinário. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele e ele acabou então vivendo aquilo que os sonhos de Deus haviam apontado que ele viveria. A mesma coisa foi com Davi. A mesma coisa com Davi. Da onde Davi foi tirado, irmãos? Davi veio de uma descendência real? É isso? Essa é a descendência de Davi? Davi veio de uma família nobre? Veio. Davi veio de uma família rica, a mais rica? Não. Da onde ele veio, irmãos? Do simples. Tomava conta das ovelhas. É interessante que o seu pai prepara o banquete. O Samuel chega, vai na casa de Jessé. E ali estão, irmãos, todo mundo reunido para comer. E não era só reunido para comer. Jessé estava recebendo em sua casa a maior autoridade espiritual de Israel, que era o profeta, irmãos? Samuel. E Samuel não chegou lá assim, se acabando de fome. Eu quero comer, eu estou morrendo de fome. Foi isso? Samuel foi lá para cumprir com um propósito. O que o pai de Davi, Jessé, deveria ter feito? Ao perceber que na hora da refeição, daquele jantar, o seu filho caçula ali não estava. Ele deveria fazer o quê? O que um pai decente faria? O que faria? Mandava o quê, irmãos? Mandava chamar. Espera aí, vamos jantar não. Manda buscar Davi. Davi não estava muito longe, porque ele não demorou para chegar. Mas isso mostrava o quê? Mostrava uma família também, o quê, irmãos? Com problema de aceitação. Com problemas com Davi. Mostrava uma família que tinha lá as suas indiferenças com Davi. E tratava Davi dessa maneira. E é interessante que quando eles até foram apresentados para Samuel orar e escolher alguém, e eles nem sabiam o propósito para que seria escolhido, o pai foi colocando todos diante dele, e colocou todos. E não foi nem o pai que disse bem assim, rapaz, ainda falta um, foi o Samuel que disse bem assim, não está faltando mais alguém não? Não, falta. Falta quem? O caçula. Mande chamá-lo. E Deus disse o quê? Samuel, preste atenção. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu olho o coração.
Em todos aqueles irmãos de Davi, Deus encontrava em Davi um coração que, irmãos, diferente. E é isso que Deus precisa encontrar, um coração posicionado nele, para ele fazer o extraordinário. A sua parte é só de arrumar seu coração. A parte de Deus é de criar os caminhos para que você viva o extraordinário que Ele tem preparado para você. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou viver o extraordinário de Deus. Então Samuel unge Davi. E dali por diante, como os irmãos de Davi começaram a tratar Davi? Como? Eles passaram a tratar Davi com admiração? Passaram a tratar Davi melhor agora? Ou foram piores ainda? Piores ainda. Olha só, irmãos, mais um cenário o quê? De família. E o que fez Davi? Ficou magoado, ficou chateado, duvidou do plano de Deus. Eu não sou aceito, eu não sou ninguém, eu nunca vou ser rei, eu nunca vou ser nada, ninguém me aceita. Se a minha família não me aceita, quanto mais a nação de Israel. E Deus trabalhando. Davi não pensou assim. Davi continuou no plano de Deus. E quando Davi foi levar a comida para os seus irmãos que estavam na batalha, sendo afrontado pelo filisteu, por Golias, quando Davi chegou, os irmãos ficaram o que, irmãos? Chateados com ele. O que é que está fazendo aqui, seu pivete? Está fazendo o que aqui? Por que você veio para cá? Foi espiar a gente? Veio fazer o que aqui? Com ciúmes. E Davi, não, eu só vim observar. E Davi ali levou a comida, observou, e viu aquele filisteu desafiando os israelitas. Enquanto todos tinham medo, Davi viu uma oportunidade de ser promovido e de crescer. E ali Deus começou a manifestar o que já estava determinado para ele. Escute bem, as provas da vida são as oportunidades que Deus tem de manifestar o que Ele tem para você. Vamos pode dizer amém? Diga, eu vou viver um ano extraordinário. Diga, a minha mentalidade, diga, vai mudar. Davi também viveu, irmãos, uma vida, eu pergunto para vocês, medíocre ou extraordinária? Como Davi terminou a sua história? Esquecido, abandonado, um zero à esquerda, um zé ninguém. Como Davi terminou a sua história? Como o maior rei da história de Israel. O maior rei de Israel. E da descendência dele, como rei, o Senhor disse, vai nascer um que vai reinar para sempre. A semente de Davi vai prosperar. Dele virá um que o seu reino vai ser estabelecido e firmado para sempre. Da casa de Davi vai vir o rei que vai reinar para sempre. E quem veio, irmãos? Jesus, o Messias. E aonde está posto o nome de Davi na história? Escondido ou em um patamar elevado? Então, como Davi viveu uma vida extraordinária? Como você vai viver esse ano? Diga, um ano extraordinário. Diga comigo, eu vou viver um ano extraordinário. Agora é importante que você remova essas estruturas velhas que eu mencionei aqui nesses três personagens. Porque disse bem assim Jesus, que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. É preciso que você remova as estruturas velhas da sua vida. Remova essas coisas velhas. Remova aquilo que lhe atrasa, remova aquilo que lhe machuca, remova aquilo que mexe com você, remova. E quando você remover as coisas velhas, Deus vai derramar o vinho novo. Amém? E o que disseram, falando sobre vinho, quando Jesus transformou a água em vinho, o que disseram para ele? Aquele vinho que ele fez, que ele transformou, foi o pior?
ou foi o melhor? Foi o mais fraco ou foi o extraordinário? O extraordinário, que todo mundo dizia, nossa, que vinho maravilhoso. Como assim? Todo mundo serve primeiro o melhor vinho, mas aqui não. O melhor foi deixado para onde? Para o final. É isso que está no meu coração para dizer para você hoje. Você vai viver o novo de Deus de uma maneira extraordinária. O que Deus guardou para você está guardado. O que é seu, ninguém vai roubar. O que Deus tem destinado para você vai se manifestar. Diga, eu recebo. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Escute, você ainda vai viver os melhores anos da sua vida. Você vai viver. Ainda está guardado os melhores resultados para você. As bênçãos melhores para você. E eu entro dentro do segundo plano da ministração. Porque, irmãos, você precisa confiar que aquilo que Deus tem desenhado para você, no que Deus tem planejado para você, no desenho de Deus para você, no que Deus, como Deus olha para você. Você sabia que Deus não projetou nenhum fracasso para você? Você sabia que Deus não projetou nenhuma derrota para você? Sabia disso? Jeremias 29:11 diz: sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de quê? De paz e não de mal. Deus não tem planos ruins para nós. Deus não tem plano frustrante para nós. Deus não tem planos dolorosos para nós. O que Deus tem traçado para a minha vida e para a sua vida, não está incluso nisso as dores da vida. Só que as pessoas hoje, elas estão com essa mentalidade do que se ouve de coach, que diz bem assim, não, você tem que aceitar os processos de quê? Da vida. Você tem que aceitar o processo, é o processo mesmo. Você tem que aceitar, cada um tem a sua cruz, carregue a sua cruz. E você tem que carregar a cruz, tem que carregar as malas da vida, tem que carregar os atribulados da vida, as atribuladas da vida, porque não é um processo. Deus usa esse infeliz para me tornar melhor. Deus usa essa infeliz para me tornar melhor. Não, irmão, não. Ele diz, eu sei os planos que tenho, planos bons. Deus não tem planos maus para você. Quantos podem dizer amém? Diga, Deus não tem planos ruins. Amém? Agora, quer dizer com isso que vai ser sempre flores? Não, porque a nossa vida, muitas vezes, algumas coisas que acontecem, passa pela mão, pela autoridade, por situações de outras pessoas, como eu mencionei aqui, alguns casos, mas aquilo que passa pela mão dos outros, e o que os outros, intencionalmente ou não, tentar ali prejudicar, Deus vai transformar a maldição em quê? Em bênção. Em bênção. Tantas coisas ruins eu passei no ministério, tantas coisas ruins eu passei na minha vida, e isso serviu para me amadurecer. Agora, eu não digo isto como se isso fosse o plano de Deus para a minha vida. Não era o plano de Deus, mas pessoas entraram no meu caminho, pessoas entraram na minha vida, e essas pessoas, então, elas causaram danos na minha vida. Mas aquilo que elas pensaram que estava me afetando, Deus estava me impulsionando. Amém? Quantos podem dizer amém? Como foi com Jesus? Como foi com Jesus? Ele passou por adversidade da sua vida? Passou, mas tudo isso cooperou para que ele pudesse entrar na perfeita vontade de quem? De Deus. E ele diz bem assim, Jeremias 29 anos, 29:11, planos de fazê-los prosperar. Diga comigo, planos de fazê-los prosperar. Isso é bom ou é extraordinário? Isso é ruim ou é extraordinário? É mais ou menos bom ou é extraordinário? Você quer prosperar? Você quer prosperar? Eu pergunto, você quer prosperar? Você quer prosperar? Você sabia que Deus também quer isso?
Ele diz planos de fazê-lo prosperar. E a prosperidade ela é ampla. A prosperidade é ampla. É você ser uma pessoa melhor na sua alma. É você ter uma alma equilibrada, ter os frutos do Espírito operando na sua vida. É você ser uma pessoa espiritualmente forte e no seu corpo desfrutar de saúde e bem-estar na sua vida, o que, irmãos? Financeira. É por isso que a prosperidade ela é o quê? Ela é ampla, não é restrita somente para finanças. E ele diz aqui no versículo 11, para planos de fazê-los prosperar. Repita comigo, planos de fazê-los prosperar. Então, como é que esses planos acontecem? Deus, Ele abre o que, irmãos? As oportunidades para prosperarmos. Deus cria os caminhos, abre conexões, Deus cria os meios para podermos o que, irmãos? Prosperar. Quantos podem dizer amém? Eu já disse isso aqui. Eu sou grato a algumas pessoas na minha vida. Eu sou grato à minha esposa. Eu estava lembrando hoje que esse ano, dia 21 de outubro, vamos completar 30 anos de namoro. Em abril, 29 anos de casados, 21 de outubro, 31 anos de namoro. E eu estava lembrando hoje, dizendo, meu Deus, como essa mulher acreditou em mim. Eu, um jovem que morava no fundo da igreja, numa caverna, e ela que morava com um padrão de vida social melhor do que o meu. Então, ela foi a conexão para a minha vida. Você pode dizer amém? Eu sou grato a esse homem que está aqui, o pastor Heleno, porque em alguns momentos difíceis da minha vida, ele foi uma peça-chave para me orientar e para me ajudar. Como pastor dessa igreja, ele foi uma peça fundamental para comprarmos o prédio dessa igreja. Não só como um investidor, como um semeador, mas como alguém que acreditou no projeto de comprarmos o prédio dessa igreja. Eu sou grato a esse homem por tantos e por tantos anos. E de 2023 para cá, eu já externei isso, a minha gratidão para Robert e para Cris, para esse casal, que me conectou com o mundo dos consórcios. E como esse universo de consórcios, Deus me criou tantas conexões para ser bênção para tantas pessoas, tantas portas que foram abertas e outras mais que estão sendo abertas na minha vida através do mundo dos consórcios. Não só um trabalho que trouxe uma melhor condição de vida para mim e para minha família, consequentemente para a igreja, mas também a conexão como ela se deu para poder abençoar. E hoje até mesmo é uma bênção, até aqui de trabalho para alguns irmãos da igreja que trabalham na empresa. Então assim, coisas acontecem. Diga comigo, diga, Deus vai me conectar, diga, a pessoas que serão bênçãos para a minha vida. Vai conectar você, irmãos, as pessoas serão chaves. Para algumas delas você será bênção, para outras você vai ser o quê? O abençoado na história. Mas lembre-se disso, que sempre é melhor fazer o quê, irmãos? Sempre é melhor fazer o quê? Dar do que receber. Sempre é melhor dar do que receber. O Senhor disse para Abraão, farei de ti o quê? Uma bênção. Amém? E o que eu vivo hoje é porque eu entendi esse DNA de Deus de ser abençoador. E quem me conhece de perto sabe muito bem